Uma grande quantidade de gente via o pirata todos os dias e muitos riam dele, enquanto outros tinham pena. Mas ninguém o conhecia muito bem e não se metiam com ele. Era um homem enorme, forte, com uma formidável barba preta revolta. Usava jeans e uma camisa azul, mas não usava chapéu. Na cidade calçava sapatos. Quando o pirata se encontrava com um adulto, seu olhar se contraía, o secreto olhar de um animal que gostaria de fugir, se ousasse virar as costas bastante tempo. Por causa dessa expressão, os nativos de Monterey sabiam que sua cabeça não tinha se desenvolvido com o resto do seu corpo. Eles o chamavam de pirata por causa da barba. Diariamente era visto empurrando seu carrinho de vendedor ambulante pelas ruas, até acabar a mercadoria, e sempre amontoados nos calcanhares, seus 5 cachorros. Henrique tinha um aspecto um tanto de mastim, apesar do rabo cabeludo. Pajarito era castanho encaracolado, e essas eram as únicas coisas que se podiam ver dele. Rudolph era um cão sobre o qual os transeuntes diziam: é um cão americano. Fluffy era um dog e Senhor Alec Thompson assemelhava-se a um terrier. Andavam em grupo atrás do pirata, a quem demonstravam significativo respeito e eram muito solícitos pela sua felicidade. Quando ele sentava-se para descansar da tarefa de empurrar a carrocinha, todos tentavam aninhar-se no seu colo para que ele lhes coçasse as orelhas. Algumas pessoas haviam visto o pirata de manhã cedo na rua Alvarado. Uns o teriam visto cortando a mercadoria e outros lembravam que ele vendia lenha. Ninguém, com exceção de Pilon, sabia tudo o que o pirata fazia. Pilon conhecia todo mundo e tudo sobre todo mundo. O pirata morava num galinheiro vazio no quintal de uma casa abandonada de Tortilha Flat. Ele deveria ter considerado uma insolência morar na própria casa. Os cães viviam em volta e em cima dele e o pirata gostava disso, pois os cães o mantinham aquecido nas noites mais frias. Se os seus pés gelavam, bastava encostá-los na barriga quente do Sr. Alec Thompson. O galinheiro era tão baixo que o pirata precisava se pôr de 4. Todas as manhãs, bem cedo, muito antes de clarear, o pirata se arrastava para fora do seu galinheiro e os cães o acompanhavam, coçando-se e farejando no ar frio. Então o grupo ia para Monterey agindo numa viela. 4 ou 5 restaurantes tinham a porta de serviço nessa viela. O pirata entrava em cada uma, na cozinha de um restaurante quente e cheirando a comida. Cozinheiros resmungões colocavam pacotes de restos de comida em suas mãos. Não sabiam por que o faziam. Depois de o pirata ter visitado cada porta de serviço e ter seus braços carregados de embrulhos, tornava a subir a colina para a rua Monroe. Entrava num terreno baldio e a cachorrada aglomerava-se excitada em torno dele. Então abria os pacotes e alimentava os cães. Servia-se de um pedaço de pão ou de carne tirados de cada pacote, mas nunca escolhia o melhor. Os cães sentavam-se ao lado dele, lambendo os beiços, agitadamente, mexendo as patas, enquanto esperavam pela alimentação. Nunca lutavam, o que era uma coisa surpreendente. Os cães do pirata jamais brigavam entre eles, mas atacavam qualquer coisa de 4 patas que andasse pelas ruas de Monterey. Era uma coisa incrível aquela matilha de 5 fox terriers e pomeranos parecendo coelhos. A luz do sol chegou no fim da refeição. O pirata sentou-se no chão e ficou olhando o céu tornar-se azul com a chegada da manhã. Viu embaixo no mar as escunas se fazerem ao largo com o convés carregado de toras. Ouviu a boia de sino tocar suavemente em China Point. Os cães sentaram em torno dele
e mastigaram os ossos. O pirata parecia mais estar ouvindo o dia que vendo, pois enquanto seus olhos não se mexiam, havia um ar de atenção nele. Suas mãos enormes estenderam-se para os cães, seus dedos coçaram suavemente o pelo eriçado. Cerca de meia hora mais tarde, o pirata dirigiu-se a um canto do terreno baldio, retirou a coberta de sacos de sua carrocinha e desencavou o machado do chão onde enterrava todas as noites. Depois levava a carrocinha até a floresta, no cimo da colina, até encontrar uma árvore morta, cheia de resina. Pelo meio-dia tinha uma carga de ótimos cavacos, então sempre acompanhado pelos cães. Percorria as ruas até ter vendido a carga por 25 centavos. Era possível ver tudo isso, mas o que ele fazia com os 25 centavos, ninguém sabia. Nunca os gastava. De noite, protegido do perigo por seus cães, ia para os bosques e escondia o ganho diário junto a centenas de outras moedas. Tinha em algum lugar muito dinheiro escondido. Pilon, homem vivo, para o qual nenhum detalhe da vida dos amigos escapava e que ficava duplamente deleitado ao descobrir os segredos aninhados profundamente no cérebro das suas amizades, descobriu o tesouro do pirata por um processo lógico. Pilon raciocinou assim: diariamente o pirata ganha 25 centavos. Se forem 2 moedas de 10 e uma de 5, vai a uma loja e troca por uma de 25. Não gasta dinheiro nunca, portanto deve escondê-lo. Pilon procurou calcular o montante do tesouro. Durante anos, o pirata vinha vivendo dessa maneira. 6 dias por semana ele cortava galhos resinosos de pinheiro e aos domingos ia à igreja, obtinha suas roupas pedindo-as de casa em casa e a comida nas entradas de serviços dos restaurantes. Pilon embaraçou-se com os valores durante um tempo e acabou desistindo. O pirata deve ter pelo menos $100, raciocinou. Durante muito tempo, Pilon pensou nessas coisas, mas foi depois daquela promessa louca e entusiástica de alimentar Danny que o pensamento do tesouro do pirata teve algum significado pessoal para Pilon. Antes de atacar inteiramente o assunto, Pilon obrigou sua mente a uma longa e surpreendente preparação. Sentiu muita pena do pirata. Pobre, mal formado, pensou. Deus não lhe deu todo o cérebro a que tenha direito. Pobre pirata não pode se cuidar. Daí viver na imundície num velho galinheiro. Só come comida de cachorro. Suas roupas são andrajos. É porque seu cérebro não funciona direito. Esconde o dinheiro. Assim, com essa base de piedade assentada, Pilon partiu para sua solução. Não seria uma coisa meritória, pensou, fazer isso por ele, que não pode fazer por si mesmo? Comprar-lhe roupas quentes, alimentá-lo com comida apropriada aos seres humanos? Mas lembrou a si mesmo: não tenho dinheiro para fazer tais coisas, embora elas estejam comprimindo meu coração. Quando serão realizadas essas coisas caridosas? Agora estava chegando a algum lugar. Como o gato que durante horas tocaia um pardal, Pilon estava pronto para o ataque. Achei! Gritou sua mente. Vai ser assim. Pirata tem dinheiro, mas não tem cérebro para usá-lo. Eu tenho cabeça. Oferecerei minha cabeça para ele. Darei generosamente minha cabeça. Esse será meu gesto de caridade com aquele pobre mal dotado. Era uma das melhores construções elaboradas por Pilon. Apossou-se dele a ansiedade do artista em mostrar sua obra a uma plateia. Eu tenho que contar para o Pablo, pensou, mas ficou imaginando se teria coragem para isso. Pablo era rigorosamente honesto? Não iria querer desviar parte daquele dinheiro para si mesmo? Pilon achou melhor não arriscar.
pelo menos imediatamente. E é atordoante descobrir que o fundo de cada coisa má e negra é branco como a neve. E é triste descobrir que as partes ocultas dos anjos são leprosas. Honra e glória a Pilon, pois ele descobriu como cobrir e descobrir ao mundo o que há de bom em cada coisa ruim. Nem ele era cego, como tantos santos o são, à ruindade das coisas boas. É preciso concordar, com tristeza, que Pilon também não tinha burrice, o farisaísmo e a sofreguidão pela recompensa que sempre atinge um santo. Para Pilon bastava fazer o bem e ser recompensado pelo calor da perfeita irmandade humana. Nesta mesma noite fez uma visita ao galinheiro onde o pirata morava com seus cães. Dene, Pablo e Jesus Maria, sentados junto à estufa, viram-no sair sem dizer nada, pois pensaram delicadamente: ou uma aragem amorosa abateu-se sobre Pilon, ou ele sabia onde podia obter um pouco de vinho. Em qualquer dos casos, não era da conta deles, até que Pilon lhes falasse a respeito. A noite estava muito escura, mas Pilon tinha uma vela no bolso, pois talvez fosse uma boa ideia ver a expressão do pirata quando ele falasse. E Pilon tinha ainda um grande doce num saco que Suzy Francisco, que trabalhava numa padaria, lhe havia dado em troca de uma fórmula para obter o amor de Charlie Guzman. Charlie era carteiro dos Correios e Telégrafos e andava de motocicleta. Suzy tinha um capacete para usar, se ele alguma vez a convidasse para passear. Pilon achou que o pirata iria gostar do doce. A noite estava tremendamente escura. Pilon escolheu passar por uma rua estreita, orlada de terrenos baldios e de jardins abandonados, cheios de ervas daninhas. O bulldog de Galvez saiu rosnando do quintal e Pilon começou a agradá-lo baixinho. Cachorro lindo, disse suavemente, acrescentando: cachorrinho bom. Ambas eram mentiras evidentes. No entanto, impressionaram o cão, pois ele voltou para o quintal de Galvez. Pilon chegou finalmente na propriedade abandonada onde o pirata morava. Sabia que agora precisava ser cuidadoso, pois os cães do pirata, se desconfiassem de alguma coisa contra seu dono, transformavam-se em defensores furiosos. Assim que Pilon pisou no quintal, ouviu rosnados profundos e ameaçadores surgidos do galinheiro. Pirata! É teu bom amigo Pilon, que vem conversar contigo. Fez-se silêncio. Os cães cessaram de rosnar. Pirata, é só o Pilon. Uma voz profundamente grosseira respondeu-lhe. Vai embora. Agora eu estou dormindo. Os cachorros estão dormindo. Tá escuro, Pilon. Vai para a cama. Eu tenho uma vela no bolso que fará uma luz tão brilhante quanto o dia numa casa escura. Também tem um doce enorme para ti. Ouviu-se um leve arrastar de pés no galinheiro. Então entre, disse o pirata. Vou dizer aos cachorros que está tudo bem. Enquanto avançava entre o mato rasteiro, Pilon podia ouvir o pirata falando suavemente com os cães, explicando-lhes que era apenas Pilon, que não havia perigo. Pilon curvou-se na soleira escura, riscou um fósforo e acendeu a vela. O pirata estava sentado no chão imundo, com os cães em volta. Henrique rosnou e teve de ser acalmado. Este não é tão obediente quanto os outros, disse o pirata ameno. Seus olhos pareciam os de uma criança divertida. Quando sorriu, seus enormes dentes alvos brilharam à luz da vela. Pilon deu-lhe o saco. É um ótimo doce para você. O pirata apanhou o saco e olhou para dentro dele. Então sorriu deliciado e tirou o doce. Os cães arreganharam os dentes, olharam para ele, mexeram-se e lamberam os beiços. O pirata dividiu o doce em 7 pedaços. Deu o primeiro a Pilon, que era seu convidado. Agora você, Henrique, disse. Agora Fluff, agora Sr. Alec Thompson
Finalmente o pirata comeu o seu e ergueu os braços para os cães. Acabou, estão vendo? Ó? Disse-lhes. Imediatamente os cães deitaram a seus pés. Pilon sentou-se no chão e colocou a vela diante dele. O pirata o interrogava com os olhos, meio constrangido. Pilon, silencioso, deixou as inúmeras perguntas passarem pela cabeça do pirata e finalmente disse: És uma preocupação para os teus amigos? Os olhos do pirata se encheram de assombro. Eu? Meus amigos? Que amigos? Pilon respondeu com voz macia. Tens muitos amigos que pensam em ti. Não vêm te ver porque és orgulhoso. Acham que podem ofender teu orgulho se virem que vives num galinheiro, vestes trapos e comes lixo com os teus cães. Mas esses teus amigos preocupam-se. Têm medo que essa vida desgrenhada te ponha doente? O pirata acompanhava essas palavras com aflita estupefação. Seu cérebro esforçava-se para compreender essas novidades que estava ouvindo. Nem por um instante ocorreu-lhe duvidar delas, uma vez que era Pilon quem as dizia. Tenho tantos amigos assim? Perguntou maravilhado. E eu não sabia. Eu sou uma preocupação para esses amigos? Eu não sabia, Pilon. Se eu soubesse, não o preocuparia. Engoliu para afastar a emoção da garganta. Sabe, Pilon, os cães gostam daqui. E eu gosto daqui por causa deles. Eu não sabia que era uma preocupação para os meus amigos. O pirata ficou com os olhos rasos de lágrimas. Apesar disso, insistiu Pilon, tua maneira de viver constrange teus amigos. O pirata olhou para o chão e procurou raciocinar, mas, como sempre, quando tinha que enfrentar um problema, seu cérebro se anuviava e não ajudava, produzindo uma sensação de desamparo. Olhou para os cães pedindo proteção, porém eles tinham voltado a dormir, pois não era da conta deles. Então encarou Pilon francamente. Você precisa me dizer o que fazer, Pilon. Não entendo dessas coisas. Era fácil demais. Pilon estava meio envergonhado por ter sido tão fácil. Hesitou. Quase desistiu. Mas então viu que ficaria furioso com ele mesmo se desistisse. Teus amigos são pobres. Gostariam de te ajudar, mas não têm dinheiro. Se tens dinheiro escondido, mostra-o. Compra algumas roupas. Come alimentos que não os jogados fora por outras pessoas. Tira teu dinheiro do esconderijo, pirata. Pilon disse isso encarando o pirata com firmeza. Viu neles, de saída, a suspeita e depois a obstinação. Imediatamente Pilon teve certeza de duas coisas. Primeiro, que o pirata tinha dinheiro escondido. E segundo, que não ia ser fácil tomá-lo. Esta última parte deixou-o contente. O pirata transformou-se num problema de tática como ele gostava. Agora o pirata estava novamente olhando para ele. Seus olhos ficaram astuciosamente e, além disso, de uma ingenuidade fingida. Não tenho dinheiro em lugar nenhum, disse ele. Mas, meu amigo, vejo-te todos os dias receber 25 centavos pela tua lenha, e nunca te vi gastá-los. Dessa vez o cérebro do pirata ocorreu em seu socorro. Eu dou uma pobre velha. Não tenho dinheiro em lugar nenhum. E com isso encerrou firmemente o assunto. Isso deve ser fingimento, pensou Pilon. Assim, aquele dom tão desenvolvido nele tinha de ser chamado a agir. Ficou de pé e levantou a vela. Pensei apenas em te dizer o quanto teus amigos estão preocupados, comentou em tom crítico. Se não procuras ajuda, se não procuras ajudar, nada poderão fazer por ti. A suavidade voltou ao olhar do pirata. Diga a eles que eu estou bem de saúde, implorou. Diga aos meus amigos que venham me ver. Não sou assim tão orgulhoso. Terei prazer em vê-los a qualquer hora.
Quer falar com eles por mim, Pilon? Falarei, respondeu Pilon rudemente. Mas teus amigos não ficarão satisfeitos se virem que nada fizesse para aliviar a preocupação deles. Pilon apagou a vela e saiu para a escuridão. Sabia que o pirata jamais diria onde estava seu tesouro. Teria de ser descoberto pela astúcia, tirado pela força. Então todas as boas coisas seriam dadas ao pirata. Era o único jeito. E então Pilon instalou-se para vigiar o pirata. Seguiu-o até a floresta quando o homem foi cortar lenha. Passou a noite vigiando o galinheiro. Falou longa e francamente com ele e nada adiantou. O tesouro estava mais longe de ser descoberto do que nunca. Ou estava enterrado no galinheiro, ou escondido no fundo da floresta. E só era visitado durante a noite. A longa e frutífera vigília acabou com a paciência de Pilon. Percebeu que precisava de ajuda e conselho. E quem melhor para isso que seus camaradas, Danny, Pablo, Jesus Maria? Quem poderia ser tão ladrão e tão esperto? Quem poderia desfazer-se em bondade com mais facilidade? Pilon meteu-os no negócio, mas primeiro preparou-os como havia se preparado a pobreza do pirata, seu desamparo e, finalmente, a solução. Quando chegou a solução, seus amigos estavam numa fúria filantrópica. Foi aplaudido. Seus rostos reluziam de bondade. Pablo imaginou que poderia haver mais de $100 no tesouro. Quando o entusiasmo diminuiu a um ponto funcional, começaram a fazer planos. Então precisamos vigiá-lo, disse Pablo. Mas eu os vigiei, argumentou Pilon. Ele deve se esgueirar na noite, então ninguém pode segui-lo muito de perto. Seus cães o protegem como demônios. Não vai ser assim tão fácil? Você usou todos os argumentos? Perguntou Danny. Usei, um por um. Por fim foi Jesus Maria, aquele ser humano, quem encontrou a saída. Será difícil enquanto ele morar naquele galinheiro. Mas suponham que ele morasse aqui com a gente. Ou seu silêncio será vencido pela nossa bondade, ou será mais fácil saber quando ele sai de noite. Os amigos pensaram muito naquela sugestão. Às vezes as coisas que ele apanha no restaurante são quase novas, murmurou Pablo. Já ouvi com um filé do qual só faltava um pedacinho. Deve haver bem uns $200, disse Pilon. Danny fez uma objeção. Mas aqueles cães, ele vai querer trazê-los. São mansos, disse Pilon. Obedecem rigorosamente pirata. Você pode traçar uma linha num canto e dizer: mantém seus cachorros dentro desta linha. O pirata falará com ele e os cães obedecerão. Vi o pirata uma vez de manhã e ele tinha quase a metade de um bolo. Apenas um pedacinho molhado em café, disse Pablo. O problema foi resolvido. A casa decidiu transformar-se em comissão e esta visitou o pirata. O galinheiro ficou apinhado quando todos entraram. O pirata procurou disfarçar seu contentamento com um tom grosseiro. O tempo tem estado mal, disse sociavelmente, acrescentando. Vocês não vão acreditar, mas eu achei um carrapato do tamanho de um ovo de pombo no pescoço do Rudolph. Depois falou de maneira depreciativa de sua casa, como compete a um anfitrião. Ela é muito pequena, né? Não é um lugar próprio para receber os amigos. Mas é quente, é aconchegante, principalmente para os cachorros. Então Pilon falou. Disse ao pirata que a preocupação estava matando seus amigos. Mas se ele quisesse ir morar com eles, então poderiam dormir novamente livres de preocupações. Foi, na verdade, um grande choque para o pirata. Olhou para as próprias mãos, olhou para os cães pedindo ajuda, mas os animais não viram. Finalmente limpou a felicidade dos olhos com as costas da mão e enxugou a mão na enorme barba preta. E os cachorros? Perguntou com voz suave. Também querem os cachorros? Vocês gostam de cachorros? Pilon balançou a cabeça. Os cães também.
Arrumaremos um canto só para eles. O pirata era muito orgulhoso. Tinha medo de não ter uma conduta à altura. Agora vão embora, disse suplicante. Vão para casa. Amanhã eu irei. Os amigos perceberam como ele se sentia. Saíram agachados e deixaram só. Aquele vai ser feliz conosco, disse Jesus Maria. Pobre homenzinho solitário, acrescentou Dene. Se eu soubesse, teria feito convite há muito tempo, mesmo que ele não tivesse o tesouro. Uma chama de alegria queimava dentro de todos eles. Adaptaram-se logo à nova relação. Dene, com um pedaço de giz azul, traçou um semicírculo enfeixando um canto da sala, e era ali que os cães deveriam ficar quando estivessem dentro de casa. O pirata dormiria também naquele canto, com os cães. A casa estava começando a ficar apinhada, com 5 homens e 5 cães. Mas desde o começo, Dene e seus amigos perceberam que o convite ao pirata havia sido inspirado por aquele anjo exausto e aflito que guardava seus destinos e os protegia do mal. Todas as manhãs, muito antes dos amigos acordarem, o pirata levantava-se do canto e, acompanhado pelos cães, fazia a ronda dos restaurantes e dos desembarcadouros. Ele era daqueles por quem todos sentiam simpatia. Seus embrulhos aumentaram. Os outros recebiam seus presentes e os utilizavam. Peixe fresco, meias tortas, bisnagas inteiras de pão dormido, carne que precisava só de um pouquinho de bicarbonato para tirar o esverdeado. Começaram realmente a viver. E a aceitação dos seus presentes tocou mais profundamente o pirata que qualquer coisa que os outros tivessem feito em benefício dele. Havia um brilho de adoração em seus olhos quando os via comer os alimentos que trazia. De noite, quando sentavam ao pé do fogo e comentavam os acontecimentos de Tortilha Flat, com as vozes descansadas de deuses alimentados, os olhos do pirata passavam de boca para boca, seus próprios lábios moviam-se, repetindo, em sussurros, as palavras dos amigos. Os cães se aglomeravam em torno dele, enciumados. Aqueles eram seus amigos. Monologava na noite, quando a casa estava escura, quando os cães aconchegavam-se a ele, fazendo com que todos ficassem aquecidos. Aqueles homens gostavam tanto dele que se preocupavam com a sua solidão. O pirata constantemente repetia isso para si mesmo, pois era tão fantástico quanto inacreditável. Sua carrocinha agora era guardada no quintal de Dene e diariamente ele cortava seus galhos de pinheiro resinado e os vendia. Mas o pirata tinha tanto medo de perder a menor palavra dita por seus amigos durante as noites, tanto medo de não poder estar ali para absorver aquela corrente de cálida camaradagem, que não tinha visitado seu tesouro havia vários dias para adicionar-lhe algumas moedas. Seus amigos eram bondosos com ele. Ele era tratado com grande delicadeza, mas havia sempre um olho aberto e fixado nele. Quando empurrava sua carrocinha para o interior da floresta, um dos amigos ia com ele e sentava-se num cepo enquanto ele trabalhava. Quando o pirata ia para a ravina, última coisa que fazia à noite, Dene, Pablo, Pilon ou Jesus Maria lhe faziam companhia. De noite precisava ficar muito silencioso para poder se esgueirar sem uma sombra atrás dele. Durante uma semana, os amigos apenas o vigiaram, mas por fim a inatividade os cansou. Sabiam que a ação direta estava fora de questão. Por isso, numa noite, surgiu a discussão sobre a vantagem de esconder o próprio dinheiro. Foi Pilon quem começou. Eu tenho um tio, um perfeito avarento, que escondia o dinheiro no mato. Um dia, quando foi procurá-lo, o dinheiro havia sumido. Alguém o tinha achado roubado. Ele já era velho naquela época. Seu dinheiro havia desaparecido e ele
Ele se enforcou. Pillow notou com satisfação o olhar de apreensão que surgiu no rosto do pirata. Danny também havia reparado e continuou. O velho, meu avô, que era dono desta casa, também enterrava dinheiro. Não sei quanto, mas o velho era considerado um homem rico, por isso deveria haver uns 300, 400 dólares. Ele cavou um buraco bem fundo e colocou seu dinheiro nele. Depois fechou, espalhando agulhas de pinheiro em cima dele, até achar que ninguém poderia perceber o que tinha sido feito ali. Mas quando voltou, o buraco estava aberto e o dinheiro havia desaparecido. O pirata acompanhava as palavras com os lábios. Um ar de terror inundou seu rosto. Seus dedos fecharam-se sobre os pelos do pescoço do Sr. Alec Thompson. Os amigos entreolharam-se e deixaram o assunto para mais tarde. Começaram a falar da vida amorosa de Cornélia Ruiz. Durante a noite, o pirata esgueirou-se para fora da casa, seguido pelos cachorros e por Pillow. O pirata mergulhou na floresta rapidamente, pulando com firmeza por cima de toras e moitas. Pillow esfalfava-se atrás dele, mas quando havia ultrapassado os 3 quilômetros, Pillow estava sem fôlego e, arranhado pelas videiras, parou um instante para descansar. E nesse instante percebeu que todos os sons à sua frente haviam cessado. Esperou, escutou, arrastou-se para a frente, mas o pirata havia sumido. 2 horas mais tarde, Pillow tornou a voltar, devagar e cansado. O pirata estava em casa, profundamente adormecido, no meio dos seus cães. Estes ergueram as cabeças quando Pillow entrou e o rapaz pensou que eles haviam sorrido para ele mordazmente durante o momento. Na manhã seguinte houve uma reunião na ravina. É impossível segui-lo, informou Pillow. Ele desaparece. Ele enxerga no escuro. Ele conhece cada árvore da floresta. Temos que achar outra maneira. Talvez um só não baste, sugeriu Pablo. Se todos nós o seguíssemos, aí um poderia não perder seu rastro. Falaremos outra vez esta noite, disse Jesus Maria. Só que pior. Uma senhora minha conhecida vai me dar um pouco de vinho, acrescentou com modéstia. Talvez se o pirata beber um pouco dele, não consiga desaparecer tão facilmente. E assim foi resolvido. A senhora de Jesus Maria deu-lhe todo um garrafão de vinho, o que se poderia comparar com o prazer do pirata naquela noite. Quando lhe puseram na mão um púlcaro de vinho, sentou-se com os amigos e saboreou seu vinho. Ouvindo a conversa, a alegria dessas acontecia muito raramente na vida do pirata. Gostaria de poder apertar aquela gente querida contra o peito e dizer-lhes o quanto gostava deles, mas não podia fazer isso, pois iriam pensar que estava bêbado. Gostaria de poder fazer uma coisa formidável para demonstrar-lhes seu afeto. Na noite passada falamos de dinheiro enterrado, começou Pillow. Hoje eu me lembrei de um primo que eu tenho, um homem esperto. Se ninguém no mundo havia conseguido esconder dinheiro sem que esse fosse descoberto, ele conseguiria. Assim pegou o dinheiro e escondeu. Talvez vocês o tenham visto, aquele pobrezinho que se arrasta pela doca, esmolando cabeças de peixe para fazer sopa. É meu primo. Alguém roubou seu dinheiro enterrado. A preocupação voltou ao rosto do pirata. História puxa história, e em cada uma todas as formas de infortúnio acompanhavam os passos do que escondiam seu dinheiro. É melhor ter dinheiro em casa, gastar algum aqui e ali, dar um pouquinho para os amigos, concluiu Danny. Tinham estado observando o pirata atentamente e viram que, no meio da pior história, a preocupação sumira do rosto dele, sendo substituída por um sorriso de alívio. Agora bebericava seu vinho, com os olhos brilhando de alegria. Os amigos ficaram desesperados. Todos seus planos tinham falhado. Ficaram desgostosos.
Depois de toda a sua bondade e caridade acontecer aquilo, o pirata havia, não sabiam como, escapado ao bem que tinham querido incutir nele. Terminaram o vinho e foram dormir tristemente. Poucas coisas poderiam acontecer de noite sem o conhecimento de Pilon. Enquanto o resto de seu corpo dormia, seus ouvidos permaneciam atentos. Ouviu a saída furtiva do pirata e dos seus cães. Ergueu-se de um pulo para acordar os amigos e, num instante, os 4 estavam seguindo o pirata em sua ida para a floresta. Estava muito escuro quando entraram no pinheiral. Os 4 amigos correram por entre as árvores, pisaram em frutinhas, mas durante muito tempo puderam ouvir o pirata andando à frente deles. Eles o seguiram durante tanto tempo quanto Pilon na noite anterior, e então subitamente o silêncio e a floresta, sussurrante, tocada pelo vento vago da noite. Esquadrinharam a floresta e as capoeiras, mas o pirata havia desaparecido outra vez. Afinal, gelados e desconsolados, reuniram-se e caminharam cansados de volta a Monterey. A aurora surgiu antes da volta deles. O sol já estava brilhando sobre a baía. A fumaça dos fogos matutinos de Monterey erguiam-se sobre a cabeça deles. O pirata apareceu na varanda para recebê-los. Seu rosto estava feliz. Todos passaram por ele mal-humorados e entraram na sala. Sobre a mesa havia uma grande bolsa de lona. O pirata entrou atrás deles. Eu te menti, Pilon. Eu te disse que não tinha dinheiro porque eu estava com medo. Naquela época eu não sabia que tinha amigos. Você falou como o dinheiro escondido é roubado com facilidade. Tornei a ficar com medo. Só ontem à noite eu achei uma solução. Meu dinheiro estará em segurança com os meus amigos. Ninguém poderá roubá-lo se meus amigos o guardarem para mim. Os 4 olharam para ele horrorizados. Leva teu dinheiro de volta para a floresta e o esconde, disse Danny brutalmente. Não queremos tomar conta dele. Não, respondeu o pirata. Não terei tranquilidade escondendo, mas ficarei feliz sabendo que meus amigos o guardam para mim. Vocês não podem acreditar, mas nessas últimas 2 noites, alguém me seguiu na floresta para roubar meu dinheiro. Apesar do golpe ser terrível, Pilon, um homem inteligente, procurou fugir dele. Antes de nos entregar esse dinheiro, talvez você queira ficar com algum, sugeriu docemente. O pirata balançou a cabeça. Não posso fazer isso. É uma promessa. Tenho quase 1000 moedas de 25 centavos. Quando tiver 1000, comprarei um castiçal de ouro para São Francisco de Assis. Uma vez eu tive um ótimo cachorro e ele ficou doente. Então eu prometi um castiçal de ouro de 1000 dias se aquele cachorro ficasse bom. E ele ficou. Concluiu abrindo os braços enormes. É um deste aqui? Perguntou Pilon. Não, respondeu o pirata. Foi atropelado por um caminhão logo depois. Assim estava acabada toda a esperança de desviar o dinheiro. Dan e Pablo ergueram melancolicamente o pesado saco de moedas de prata. O levaram para o outro aposento e o colocaram sob o travesseiro da cama de Danny. Há um tempo atrás, teriam tido um certo prazer em saber que aquele dinheiro estava sob o travesseiro, mas agora sua derrota era amarga. Não havia nada no mundo que pudessem fazer a respeito. Sua oportunidade chegara e se fora. O pirata estava diante deles e havia lágrimas de felicidade em seus olhos, pois havia provado seu amor pelos amigos. E pensar, disse ele, que fiquei todos aqueles anos naquele galinheiro sem conhecer nenhum prazer. Mas agora, acrescentou, agora eu estou muito feliz. Como os amigos de Danny procuraram um tesouro místico na noite de Santo André,
como Pilon o achou e mais tarde, como uma calça de sarja mudou de